Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Três. Em Boa noite. buenas noches, aqueles que estão vindo para essa prática agora, boa noite. Nós tivemos, então, há pouco, o primeiro encontro sobre o bardo, né? Isso da usa Rinchansal. E agora nós seguimos com a prática e o estudo dos yogas do sonho e do sono. Nós já nos colocamos na posição de meditação. Mantemos nossa coluna ereta. Trazemos toda a nossa atenção no nosso corpo físico, no momento presente. E como uma forma de se conectar ao corpo, inspecione o seu corpo, iniciando pelos seus pés, pernas, tronco, braços, cabeça. Procure os pontos de tensão e relaxe. Procure os pontos de tensão e imediatamente relaxe. E como uma forma de se conectar ao presente, ao corpo, observe somente o ar que entra e sai de suas narinas. Nove respirações purificadoras.
Leve sua consciência até o seu coração. Sinta as batidas do seu coração físico. Conheça o seu coração batendo e ouça-o bater. Sinta-o em seu peito. Sinta a experiência do vazio em seu coração, como espaço, como abertura. Visualize em seu coração uma esfera de luz azul. Uma esfera de luz azul, da cor do céu claro, azul celeste. E ao se conectar a essa esfera de azul, sinta que ela se expande a partir do seu coração e na medida em que essa esfera de luz se expande, seu corpo se dissolve. E permanece no azul, na abertura, no espaço ilimitado, a consciência. Nesse espaço ilimitado como o céu, não há nada. Somente o vazio, somente a vacuidade, somente a abertura. Porém, a sua consciência, a consciência reconhece o vazio, experimenta o vazio, ilumina o vazio. Como o sol ilumina o espaço. Reconheça sua consciência como luz. E a perspectiva da realização como a união de vacuidade e luminosidade. O espaço e a mente, que reconhece o espaço. E na perspectiva do espaço, como abertura, como amplitude, perceba como tudo nesse espaço é extremamente insignificante.
São milhares de estrelas no céu, planetas, galáxias, buracos negros. Que de perto são imensos, mas na perspectiva do espaço, são acolhidos pelo espaço, mas são insignificantes. Tudo, na perspectiva do espaço, se torna insignificante. Perceba seus obstáculos, reconheça seus obstáculos, mas olhe para eles na perspectiva do espaço. Abra espaço. No centro do vazio do seu coração, projeta-se a sílaba A, na cor branca, diante de você. Imediatamente A se transforma na deidade de sua compaixão, no seu lama externo, no Buda de sua compaixão, em Shenlaokar, como a deidade da grande compaixão. Se você não tem uma conexão com uma deidade de compaixão, conecte-se ao amor maternal. Que cuida, que nutre, que ama, que acalenta, que protege. Conecte-se à compaixão, ao cuidado. Visualize que de Shenlaokar, da testa de Shenlaokar, emana uma corrente de luz branca que toca a sua testa. Imediatamente, faz do teu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Da garganta, Shenlaokar, emana uma corrente de luz vermelha que toca a sua garganta e faz da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. E do coração de Shenlaokar emana uma corrente de luz azul que toca o seu coração e faz da sua mente a mente iluminada de todos os Budas. Visualize que desse Shenlaokar na sua frente emana essa corrente de luz branca em todas as direções, tocando e liberando todos os seres. Que da garganta de Shenlaokar emana essa luz vermelha em todas as direções. E do coração da deidade emana essa luz azul em todas as direções, fazendo de todos os seres seres iluminados. Visualize que Shenlaokar dissolve-se em luz
tornando-se uma esfera de luz branca que funde-se com o seu coração e faz da sua mente a mente de Sheila Walker. Este Guru Yoga, da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como do espaço vazio diante de você, surge Yeshualmo na cor azul, como o céu, empunhando em uma mão uma espada de meteorito, que tem o poder de dissolver no espaço todos os obstáculos, em outra mão um vaso de longa vida, com o qual é capaz de aumentar e dar qualidade para a nossa vida enquanto praticantes. Conecte-se a Yeshualmo. Reconheça nessa protetora a perspectiva da proteção, do cuidado, da longevidade e da remoção de obstáculos. Permita que Yeshualmo haja, removendo todos os obstáculos, as visões errôneas, o apego, a raiva, o orgulho, a inveja. Tudo isso é dissolvido no espaço externo, interno, secreto. Sinta-se protegida, protegido por Yeshualmo. Soma Mara Yotza, 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 Soma Mara Yotza. Ayodhya Soma Marayodhya 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 Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya. Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya. Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya. Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya. Mamarayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya, Soma Marayodhya. Soma Marayodhya, 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 Soma Marayodhya.
Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza. Soma Maraiudza, 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 Soma Maraiudza. Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza. Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza, Soma Maraiudza. Sinta-se protegida, protegido. Acolhido, acolhida pela deidade. Nós estamos em nosso estudo, página 84. Nós estamos, então, discutindo os tipos e a utilização dos sonhos. E nós falamos sobre o sonho sansárico e sobre o sonho de claridade. E agora nós entramos no terceiro tipo de sonho, que é o sonho de clara luz. Quem está ingressando há pouco tempo perdeu um pouco, não participou das discussões sobre os canais. O canal central, no canal central nós temos o prana primordial de sabedoria, o canal de cor vermelha, em que nós temos o prana de sabedoria, mas percebam que há uma diferença entre o canal vermelho feminino e o canal azul, que é o canal do prana primordial de sabedoria. A tradição vai dizer que as experiências meditativas de qualidade, profundas e de qualidade, se dão no canal central, quando o prana primordial de sabedoria está equilibrado, está bem assentado. Então, nós praticamos as 9 respirações, praticamos Tsalum, praticamos yogas dos sonhos, tudo isso, mas para que nós tenhamos sucesso, velocidade, qualidade na prática, o canal central precisa estar sempre purificado, sempre limpo, porque a experiência meditativa de qualidade ela se dá no canal central. Por isso fazemos 9 respirações quando iniciamos, para que nós possamos purificar os traços kármicos masculinos associados à raiva, os traços kármicos femininos, vermelhos, associados ao apego, e os traços kármicos associados à ignorância, à visão errônea, que estão associados ao canal azul, canal central. Então, as 9 respirações têm uma função: purificar esses canais para que a gente possa fazer as experiências de qualidade. Dito isso, no canal central, nós temos o prana de sabedoria primordial, a vacuidade. No canal vermelho, nós temos o prana de sabedoria, que está associado sempre ao feminino. O canal masculino é um canal mais sansárico, mais denso, e ele está associado ao método, à dureza, à definição, ao objetivo, à forma de fazer, né? Então, o masculino está mais associado à dureza, aquilo que é firme, aquilo que é rígido. O feminino à sabedoria. Então, quando nós olhamos, por exemplo, as imagens em Budas em união, né, nós temos aqui uma deidade irada em união, né, nós vamos ter sempre o aspecto masculino
num aspecto de rigidez, de dureza, trazendo a perspectiva do método. O feminino, o movimento, a leveza da sabedoria. E a perspectiva da iluminação se dá exatamente na união de método e sabedoria, vacuidade e compaixão. E o canal central é o canal onde não há nem a densidade e também não há essa sabedoria que, de alguma forma, ainda está vinculada à perspectiva sansárica. Então, semana passada, nós falávamos do sonho de claridade, e o sonho de claridade está associado ao canal vermelho e está associado, então, à sabedoria. E hoje nós entramos na perspectiva da clara luz. Clara luz, a experiência da iluminação completa, perfeita, ela se dá no canal central, onde se estabelece, onde flui o prana de sabedoria primordial. Só para a gente fazer essa diferenciação entre o prana de sabedoria do canal vermelho e sabedoria primordial no canal azul. Um terceiro tipo de sonho ocorre quando se está bem à frente ao caminho, que é chamado de sonho de clara luz. Ele surge a partir do quê? Do prana primordial no canal central. É onde nossa prática se une com o Dzogchen, o Tantra, o Tsalum, né? Tudo se une. Então é no canal central que ele está. Geralmente se fala de clara luz nos ensinamentos sobre yoga do sonho e indica um estado livre de sonho, pensamento e imagem. Mas existe também o sonho de clara luz no qual o sonhador permanece na natureza puramente. Esse é o ponto do sonho de clara luz, a experiência da natureza puramente. Há meia hora atrás nós estávamos no estudo do bardo e nós falávamos do quê? Da clara luz. Mas da clara luz no momento da morte. E aqui nós estamos falando da experiência da clara luz no sonho. E em que consiste essa experiência? No reconhecimento, experiência direta da natureza puramente. Essa não é uma realização facilmente obtida. O praticante precisa ter estabilidade na prática, da presença consciente, antes que o sonho de clara luz surja. Então, quando nós falamos do sonho de clara luz, é muito importante fazer as práticas de dissolução do corpo, a prática do reconhecimento da mente nesse espaço aberto, na vacuidade. Então, o método de visualizarmos o nosso corpo flutuando no céu claro no dia de outono, que é só azul, e de repente nós dissolvemos o corpo, e permanece somente vacuidade e a presença. Então, essa experiência da vacuidade e da presença que nós fazemos de forma guiada, passo a passo, nós vamos integrando a nossa vida. Então, repousar na natureza apuradamente é isso, é simplesmente isso, é simplesmente se abrir e permanecer ali. Os pensamentos surgirão, os pensamentos vão e vêm, mas nós permanecemos ali, observando, não seguindo pensamentos, não desenvolvendo apego e aversão, somente abertura. Gyaltsen Milu Sauleg, autor de importantes comentários sobre o Tantra Mãe,
conta que praticou consistentemente durante 9 anos antes de começar a ter sonhos de clara luz. Isso é interessante, porque muitas vezes nós começamos a nossa prática e 2 semanas depois a gente fala, isso não funciona, eu estou aqui há 2 semanas praticando e até agora não atingi a iluminação. Nós estamos falando de um dos principais professores da linhagem, do qual nós falamos sobre ele no encontro passado, porque ele também tem um dos principais textos sobre o bardo, quando ele trata dos comentários do Tantra Mãe, dos Yogas dos Sonhos, ele vai dizer que ele levou 9 anos praticando ininterruptamente para ter a primeira experiência da iluminação, do sonho de clara luz. 9 anos para um ocidental é uma vida inteira. A gente sequer consegue praticar por 2 dias, por 15 dias, por 20 dias, ininterruptamente. Quem dirá 9 anos? Desenvolver a capacidade de ter sonhos de clara luz é semelhante a desenvolver a capacidade de permanecer na presença clara durante o dia. Quando nós falamos ou fazemos uma prática guiada de dissolução do corpo no céu claro, nós dizemos muito no dia de outono, sem nenhuma nuvem, o que nós estamos conseguindo fazer? Essa é a primeira pergunta. Porque essa experiência da presença clara, aberta, que a gente pode ter numa prática guiada em que nós nos dissolvemos no espaço e percebemos tudo ao nosso redor como insignificante, como não importante, mas acolhido no espaço. Porque para esse espaço, tudo que está ali é insignificante. Tem um buraco negro que devora tudo na perspectiva do espaço, mas ele não devora o próprio espaço. Com um buraco negro, sem buraco negro, o espaço está lá. Com o planeta Terra, sem planeta Terra, com Sol, sem Sol. Com nuvem no céu, sem nuvem no céu, com árvore, sem árvore, com humanos, sem humanos. O espaço simplesmente acolhe tudo. Esse é o ponto interessante. Eu lembro de uma fala da monja Coen, quando o pessoal está admirado com os prédios, os arranha-céus em São Paulo. Ela diz mais importante que o céu, que o arranha-céu, é o espaço que existe entre um arranha-céu e outro, o espaço que está dentro do arranha-céu, o espaço que sustenta tudo. Tem um filme do Raul Bova sobre Francisco de Assis, em que o filme inicia com ele criança se balançando num balanço e ele chama Clara para contar um segredo e ele diz assim: Clara, é o céu que sustenta a terra. Claro, ele está falando de uma outra coisa, mas de alguma forma a perspectiva do espaço que sustenta tudo. Então, compreender o espaço, entender o espaço como um elemento que não é o movimento do ar, que não é o vento e que não é o ar que nós respiramos, porque o ar que nós respiramos ocupa um lugar nisso que é espaço. Então, não só compreender o espaço é importante, como também praticar na perspectiva do espaço, na perspectiva da espaciosidade, na perspectiva da abertura. Então, praticar a dissolução do corpo e a presença, simplesmente a presença ali, é Dzogchen. Então, só estar presente. Não fugir de nada, não acolher nada, não querer nada, não negar nada, com o espaço.
Desenvolver a capacidade de ter sonhos de clara luz é semelhante a desenvolver a capacidade de permanecer na presença clara, na perspectiva de espaço, acuidade e luminosidade. No início, mesmo depois de ter tido a experiência de Rigpa, quando você fala, a conexão com o silêncio subjacente se perde. Então, mesmo tendo a experiência desse estado desperto, primordial, dessa abertura, uma simples palavra, uma simples tentativa de dizer o que é, e imediatamente nós perdemos tudo. Porque isso não pode ser conceituado. Então, há sempre um risco de se fazer a experiência e de perder a experiência feita. Porque nossa mente conceitual vai tentar aprisionar a experiência como um algo. E no momento em que aprisionamos a experiência como algo, perdemos a experiência. Muitos místicos vão falar de uma eterna saudade, porque num determinado momento eles fazem a experiência da natureza pura da mente e depois eles a perdem e não conseguem mais encontrar. E não a encontram mais porque eles começam a buscar aquilo que os tocou. E o que os nossos ensinamentos, os ensinamentos de Tenzin Wangyal Rinpoche, os ensinamentos do bom, do budismo, vão dizer? Não se apega. Porque o apego vai fazer você perder. Percebam como é a prática tântrica. Nós projetamos a deidade, nós fazemos a prática com a deidade, e para que a gente não se apegue à deidade, nós dissolvemos a deidade. Nós dissolvemos a deidade. E depois nós trazemos a deidade de novo. E nós dissolvemos a deidade de novo. Então não pode ter apego nem por nós, nem pela deidade, nem por aquilo que surge. Existem tradições, práticas tibetanas, são práticas bastante profundas, em que o praticante vai desenvolver a tulpa, vai desenvolver uma deidade e vai permanecer com essa deidade por algum tempo. Existem níveis de Tantra, né? Se diz que num primeiro nível, você consegue visualizar a presença da deidade de uma forma natural e ela surge diante de você, sem que tenha que forçar a visualização. Mas dizem também os ensinamentos que existem formas em que a prática é tão profunda que quando você projeta e traz a deidade à presença, as outras pessoas a veem. Existem histórias, né, de mestres que vão se projetar ou que projetam uma deidade. Existem muitos relatos como esse na tradição, que é essa expressão mágica, como se diz, né? Então, na tradição tem muitos casos como esse, mas tudo isso vai levar a fazer surgir a tulpa e depois dissolvê-la. Existem, nas tradições tibetanas, uma prática em que o monge, o lama, o praticante vai desenvolver uma tulpa. Essa tulpa é reconhecida pelos outros. Ela vai abençoar o praticante e depois o praticante vai a dissolver, para não se apegar, para não carregá-la. Tem uma ocidental, é a primeira mulher ocidental que vai para o Tibete por volta de 1910 e ela volta do Tibete como lama. Ela se torna uma professora da tradição Nyingma, que é a Alexandra David New. E ela vai relatar que no treinamento dela, ela teve que criar uma tulpa de um monge e que ela levou muito tempo e teve muita dificuldade para dissolver essa tulpa, esse monge.
Seja como for, é esse o caminho. Aquilo que nós criamos, nós dissolvemos. E criar uma tulpa que pode ser vista pelos outros não é maior ou menor do que ter um pensamento que gera em nós tristeza, que gera em nós apego, que gera em nós uma série de coisas. Uma tulpa, ou um pensamento como esse, tem a mesma densidade. Por isso, o estado de Rigpa é aquele estado em que nós não apegamos a nada disso, não criamos nada, não dissolvemos nada, simplesmente estamos na presença. Quando você se move, a conexão com a quietude se perde. Quando você faz um plano ou presta atenção a um pensamento, a experiência de espaciosidade da consciência se perde. Porque você está ali, presente, com a mente aberta, e de repente pinça um pensamento. Imediatamente perdeu a conexão com o estado natural da mente. Mas quando se estabiliza, quando a estabiliza em Rigpa é desenvolvida. Mas quando a estabilidade em Rigpa é desenvolvida, o pensamento simplesmente surge e se dissolve, sem obscurecer Rigpa. Esse é o ponto. Então, não que os pensamentos não vão surgir, não que nós não tenhamos de usar os pensamentos, mas eles não são capazes de obscurecer a natureza pura da mente. Então, Rigpa não se perde. Assim, você pode falar, se mover, ser criativo, enquanto permanece na consciência clara. E esse é o ponto, é a integração do Dzogchen à vida, é a integração da prática, em que nós reconhecemos a nossa fala como a fala da deidade, o nosso pensamento como a mente da deidade, o nosso corpo como o corpo da deidade. Só que esse reconhecimento não é um reconhecimento racional ou um reconhecimento de quem, de algum modo, se vê, se acha, né? Como se diz. Mas é um reconhecimento subjacente, como numa prática em que nós dissolvemos o nosso corpo e ali nós experimentamos a natureza puradamente. Ou de quando nós adormecemos e conseguimos perceber a clara luz. Ou em um outro momento em que nós conseguimos nos conectar ao vazio, à abertura. Quando aprendemos a tocar o tambor e o sino em práticas rituais, no início só conseguimos tocar um de cada vez. Quem é praticante de Dzogchen, na terça-feira aí com Geshe Dema, nós usamos com uma mão tambor e com a outra mão o sino, né? E se associa o movimento do sino e o movimento do tambor na prática de Chod, por exemplo, que é o que o Rinpoche está chamando a atenção. Ele está dizendo, no momento, você vai só tocar o tambor. Porque se você começar a tocar o sino, você perde a cadência da música. Então você aprende primeiro a tocar o tambor ou a tocar o sino e depois você integra. E tem uma dificuldade nessa prática porque você não segue o padrão das mãos. Uma mão está fazendo uma coisa e outra está em outra. Então é muito fácil se perder. Então, quando nós aprendemos num ritual como esse, nós tocamos o tambor, depois aprendemos o sino. Se tocamos o sino, perdemos o ritmo do tambor. Se tocamos o tambor, perdemos o ritmo do sino. Depois de termos alguma estabilidade, conseguimos tocar os dois ao mesmo tempo. Isso é semelhante a integrar atividade e consciência clara. Exige prática. E a prática é a meditação. A prática é sentar e meditar.
sentar e praticar. Nós não desenvolvemos estabilidade meditativa sem meditar. Nós não desenvolvemos ou alcançamos ou experimentamos Rigpa sem praticar. Ouvimos os ensinamentos, praticamos para fazer a experiência direta, como ensina Tenzin Gyal Rinpoche. O sonho de clara luz, mesmo emergindo de marcas kármicas do passado, não vem como uma experiência dualista. Não há a perspectiva do eu e do outro. Não há a perspectiva do eu que projeta algo. Ele é não dual. Ele é puramente luz. Ele é aberto. Mas não é uma luz qualquer. Ele é consciência. E como ele é consciência, mesmo que surjam milhares de imagens, como sempre vão surgir, ele é luminoso. Porque ele se reconhece como consciente, como abertura. O praticante não reconstitui como um sujeito observador no mundo do sonho, mas permanece totalmente integrado em Rigpa. Os sonhos sansáricos surgem das marcas e emoções kármicas do indivíduo, e todo o conteúdo do sonho é formado por essas marcas e emoções. É o sonho que surge a partir do canal branco. São as marcas, as emoções, os sentimentos, as sensações que estão ali, aparecendo como imagens. O sonho de claridade inclui um conhecimento mais objetivo, que surge da marca kármica transpessoal e está disponível à consciência quando não está enredado com marcas kármicas pessoais. Então, o sonho de claridade traz sabedoria, traz conhecimento, traz os aspectos transpessoais, traz ensinamentos, traz tudo isso. O sonho de clara luz não tem ensinamento, porque não tem quem aprende e quem ensina. É a manifestação do lama interno. É a própria abertura. É a própria realização. Então não tem eu que aprendo algo. A integração de eu e algo de forma completa e perfeita. A consciência não está, portanto, presa por espaço, tempo ou história pessoal. E o sonhador pode se encontrar com os seres, receber ensinamentos, encontrar informações úteis, tanto para os outros como para si mesmo. Então, o sonho de claridade é esse sonho, né, que pode se encontrar com outros seres, receber ensinamentos, ter um lama no sonho, ter um mestre espiritual ao qual recorremos de tempo em tempo no sonho. Vem do sonho um monte de interpretações, de informações úteis, né, tanto para si como para os outros. Então, o sonho de claridade pode trazer premonição, pode trazer uma série de fatores, cura, mas ainda assim há eu, sonhador, e outra coisa, sonho. O sonho de clara luz não é definido pelo conteúdo do sonho. É um sonho de clara luz, porque não há um sonhador subjetivo ou ego sonhador. Não há um ego relacionado com o conteúdo do sonho. Embora o sonho surja, é uma atividade da mente que não perturba a estabilidade do praticante na clara luz. Embora o sonho surja, possa surgir imagens, possa surgir, ele é uma atividade da mente que não perturba a estabilidade do praticante na clara luz. Então, vejam como nós, no estado de vigília, quando nós estamos praticando,
nós estamos constantemente experimentando a desestabilização da prática. Então, nós visualizamos algo, algo nos toma, e de repente a gente já está seguindo um pensamento, coisa e tal. Como praticante, seguiu o pensamento, percebeu que se perdeu, volta para a natureza apuradamente, volta para o relaxar e continua observando tudo sem seguir. Só que ainda há um problema, porque há um eu que observa. A clara luz, a integração. Não há mais esse eu que observa a só consciência pura, aberta, ampla. É como um ego que se dissolveu. Um ego que foi superado, mas superado no sentido de que ele já não mais é capaz de... ele já não é mais essa construção capaz de nos direcionar de um lado para o outro. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, trazer alguma questão? Então, nós terminamos assim a parte sobre os tipos de sonhos. E já entendemos que nós vamos tratar, então, de 3 tipos de sonhos: sansárico, claridade e clara luz. Na semana que vem, nós entramos no capítulo 7, e aí nós vamos olhar para a utilização dos sonhos. E essa utilização dos sonhos, vão ter várias funções, tá, dentro da tradição. Entre elas, sonhos divinatórios, né, os sonhos de adivinhação, os sonhos que nos trazem orientações, que nos trazem ensinamentos, e depois nós vamos para a descoberta da prática do Chod, que é uma prática que é transmitida num sonho. Então, semana que vem, nós nos encontramos para falar sobre a utilização dos sonhos no caminho espiritual e na prática dos yogas do sonho e do sono. Alguém teria alguma pergunta? Então, vamos fazer nossa dedicação da prática de hoje, dos ensinamentos que nós compartilhamos. Toda a virtude pura realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Prática de longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, preste longa vida, pelas bênçãos das 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, obrigado pela presença e nos encontramos aqui na segunda-feira às 20h30. Até lá. Boa noite, Denis. Boa noite, Denis. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Denis. Obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada, Denis. Infinita gratidão, Denis.